Olá, meus amigos, que satisfação enorme estar de novo com vocês. Eu sou o Pastor Walter e este é o Colisor, o seu canal. O assunto deste vídeo é a continuidade, do tema A Onisciência sob controle e o princípio do contraditório e da ampla defesa na justiça do céu. Ao terminar o último vídeo, nós falamos sobre o pecado de Sodoma e Gomorra e como o Senhor deu a Sodoma a oportunidade de arrependimento para que ele não precisasse destruir Sodoma e Gomorra. Temos tratado aqui da questão da onisciência de Deus. Porque Deus é onisciente, Deus conhece o passado, o presente e o futuro como se fossem a mesma coisa. E muitos de nós, eu inclusive já estive entre estes, não conseguem entender porque Deus, sendo onisciente, não pune com rigor o pecado antes que ele se manifeste para evitar que ele cause tanta desgraça. Deus poderia fazer isso sim, mas não fará. Não fará, e eu entendo perfeitamente por que Deus não faz. E a missão deste pequeno vídeo é informar aos irmãos, aos amigos, aos interessados, que Deus é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. Então não adianta ficar tentando controlar Deus, como se Deus fosse homem e tivesse sensações de homem, descontroladas. Deus é sábio. E nós vimos que Deus veio, falou com Abraão, Abraão advogou a causa dos sodomitas, mas eles foram reprovados. E Deus fez chover fogo do céu e destruiu a cidade. E daquela cidade escaparam apenas Ló e suas duas filhas. E Deus executou o juízo, porque Sodoma e Gomorra tiveram bastante tempo para se arrepender. A medida de iniquidade daquelas cidades extrapolou, e ao extrapolar, eles receberam o castigo merecido. O próximo assunto, que envolve a questão da onisciência divina, é com relação a Judas. O Senhor Jesus sabia tudo sobre Judas, inclusive quando ele escolheu Judas, escolheu exatamente pelo perfil que Judas tinha. Lá no capítulo 12 do Evangelho de João, se eu não estiver enganado, João narrou o seguinte, que Judas era um ladrão, e ele lançava a mão daquilo que havia na bolsa. O grupo apostólico tinha uma bolsa onde as ofertas eram guardadas, e Judas era o tesoureiro. Olha que engraçado. O cara que não podia ver dinheiro era o tesoureiro. Deus é impressionante, Jesus é impressionante. E ele sabia. Inclusive, o tempo todo, ele dizia, um de vós vai me trair, ele sabia. Mas por que ele não fez nada para impedir? Sabe, o Senhor não costuma se imiscuir nas atividades da sociedade humana, porque Deus criou um homem livre, um ser moral, com liberdade para decidir, para fazer escolhas. Então, se Deus interfere nisso, Deus está violando um princípio dele mesmo, da liberdade. Todas as criaturas têm a liberdade de Deus. E Judas conviveu com Jesus Cristo por 3 anos e meio, mas Judas, diferente dos demais apóstolos, ele não amava Jesus Cristo. Acho que no princípio, quando ele aceitou o chamado de Jesus Cristo, ele talvez tenha se impressionado com o mestre por algum detalhe, mas logo depois ele percebeu que havia uma oportunidade de lucro. Muitos se aproximam de Deus pensando na oportunidade de lucro. Eu não sou contra pessoas que pedem a Deus bênçãos. Se nós não pedirmos para Deus, vamos pedir para quem? Para o diabo? Está repreendido. Deus, ele é poderoso, ele é amoroso. A sua natureza é benéfica, é benigna. Deus é bom. Então, sempre que alguém tiver alguma necessidade, tiver algum interesse, que procure o Senhor. É melhor procurá-lo por interesse do que não procurar nunca e acabar se perdendo. Muito bem, e Judas
vendeu Jesus Cristo por 30 dinheiros e combinou um sinal, né, um código para que os inimigos do Senhor o reconhecessem. E ele disse para os fariseus, né, para os saduceus, aqueles a quem ele vendeu Jesus: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E Jesus Cristo tinha passado momentos de angústia lá no jardim, momentos de aflição, porque ele percebia a proximidade do momento em que ele se faria maldição em nosso lugar. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo Jesus se fez maldição por nós. Galatas 3:13. Ele realmente sabia de tudo e se angustiava por isso. Jesus era totalmente humano, embora fosse totalmente Deus. E quando Judas se aproximou, abraçou a Jesus e o beijou, e Jesus Cristo deu então a ele a oportunidade de refletir. Jesus chamou-o de amigo. Amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. Aquele foi o momento, aquela era a deixa. Porque se Judas, percebendo a barbaridade que estava fazendo, se lançasse aos pés de Jesus, clamando por misericórdia, ele seria perdoado. Jesus morreria, seria preso, porque já havia sido identificado. Mas Judas seria perdoado e não teria o fim triste, o fim trágico que ele teve. Capítulo 27 de Mateus, versículo 3, o escritor diz que Judas, tocado de remorsos, procurou os fariseus para desfazer o negócio quando ele viu a bobagem que havia feito. Mas os fariseus não se importaram. Na verdade, algumas traduções dizem que arrependido. Judas não estava arrependido. A palavra original para arrependimento é metanoia, que significa mudança de rumo, mudança de direção, né, mudança de mente. Isso geralmente é acompanhado de dor, a dor pelo pecado cometido, a dor pela ofensa, a dor de ter ofendido ao Senhor. Então Judas não sentiu remorso, ele sentiu, aliás, ele não sentiu arrependimento, ele sentiu remorso. Diz algumas traduções que ele, tocado de remorso, eu estou citando aqui a tradução Strong, que diz que ele, tocado de remorsos. Então, o remorso, ele fustiga, atormenta o pecador, enquanto ele tem a sensação de iminente perigo, de que o seu pecado será castigado, né? Será vingado imediatamente. Mas quando esta sensação de perigo passa, ela leva consigo o medo, a expectativa de castigo, e o pecador está pronto para pecar de novo. É aquele texto que nós citamos no começo dessa palestra, lá de Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, que diz: porque tarda a justa punição, o juízo sobre as más obras dos homens, o coração dos filhos dos homens está inteiramente inclinado para a prática do mal. É isso, muita gente acredita que o crime compensa, e porque ele comete um crime atrás do outro, e aparentemente nada lhe acontece, então ele perde o medo, perde a vergonha, perde o receio, e então o seu caminho de criminoso ele só faz crescer. Então Judas, ele teve a sua oportunidade. Ali, com aquela palavra, Jesus deu a ele a oportunidade de usar o benefício do princípio do contraditório e da ampla defesa, porque ele ali poderia retroceder, ele ali poderia dizer: Senhor, misericórdia, eu estava tomado de cobiça, eu não sabia o que estava fazendo, inventava qualquer assunto, mas se fosse uma angústia sincera, com certeza a misericórdia do Senhor o cobriria, mas ele não achou lugar de arrependimento. É como Esaú. Esaú trocou a sua salvação, a sua bênção, o seu direito de primogenitura, por um prato de comida. E o escritor de Hebreus disse que ele tentou reverter a situação com lágrimas, ele até chorou, ele se desesperou, mas ele não foi atendido. Então, depois que passou aquele momento,
o coração de Esaú ficou pior, ficou rancoroso. Se você ler a vida de Esaú, você vai ver como aquele rapaz foi perverso para com seus pais, como ele foi mau para com Rebeca e Isaac. Muito bem, então nós vimos que Deus deu a Judas essa oportunidade de se arrepender, de se explicar, de se defender. Então eu vou parar por aqui. Nós temos a continuidade no próximo vídeo, e no próximo vídeo nós vamos tratar do processo que é o mais longo dos processos, que é o processo contra Satanás, porque a medida de tolerância de Deus para o diabo está se esgotando e o tempo dele receber a justa punição está chegando. Eu sou o pastor Walter, este é o seu canal O Colisor, e nós nos veremos em breve. Um grande abraço e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.